Décadas de supressão e instabilidade na segurança pública instigaram a ideia que anda na boca de muita gente: bandido bom é bandido morto. A estrutura social que se retroalimenta de violência fere e atravessa o direito à vida e à cidadania, levantando discussões acerca da ética policial. O que está acontecendo no Brasil, né? Vários autores olham para o Brasil e falam assim: a gente tem direitos políticos, que as pessoas podem se candidatar, as pessoas podem votar, a gente tem direitos sociais, porque tem a previdência, tem direito à saúde, mas a gente não tem aquilo que a humanidade conquistou nos primeiros momentos, os direitos civis, o direito à vida. Né? Se a gente não tem o direito à vida, significa que lá na rua você pode ser morto. Morto, supostamente por um crime organizado, por algum criminoso, ou em algum confronto policial. O que está acontecendo hoje, que grande parte dessas pessoas, no Brasil a gente está tendo um crescimento enorme de pessoas mortas em confrontos policiais. Né? Supostamente, elas tiveram algum confronto, a polícia foi agredida, foi assim que ela se aproximou para verificar alguma denúncia, ela foi alvejada, mas não é isso que está acontecendo. Ela deveria prender uma pessoa e deveria levar para um sistema da justiça criminal, né? Que é você leva para uma delegacia, a delegacia faz um inquérito, faz uma investigação, manda para o Ministério Público, né, dá prosseguimento e aquilo dali vira uma pena aplicada pelo Tribunal de Justiça. Mas não foi isso, não é isso que está acontecendo. A gente está percebendo que desde os anos 70, ou seja, há 50 anos atrás, existe uma prática de desrespeito aos direitos civis, de desrespeito à garantia à vida, e que a polícia tem estimulado em várias fontes essa possibilidade de confronto direto e de eliminação de pessoas. Né? Ela criou uma figura que se disseminou pelo Brasil inteiro, a ideia do bandido. Né? E espalhou essa ideia de que bandido bom é bandido morto. Então, isso é falado de ponta a ponta no Brasil. Mas ela tem implicações super problemáticas para todo mundo. Porque não é só bandido que está morrendo. É qualquer pessoa que acaba atravessando o caminho, né, de alguma abordagem, e seja ela inocente ou não, ela está sendo morta. Esse é um problema. O outro problema é essa impossibilidade de garantia dos direitos civis, que era um direito fundamental. Porque mesmo que aquele indivíduo tenha cometido um crime, a nossa lei diz que ele tem o direito a provar a sua inocência, porque o ato criminoso dele só vai ser decidido lá pelo juiz, porque o juiz vai olhar e só vai dizer: sim, é verdade, tem a confissão e temos provas de que você cometeu tal crime, mas pode ser que tenha errado, como acontece. Essa é uma lógica, mas não é a mais importante. A mais importante é que o direito à vida está consagrado. Ninguém deveria tirar. E o direito à defesa, né, e uma ampla defesa, é outro direito consagrado. Não é porque poderia estar errado, é porque não existe essa pena de morte. Então, em hipótese alguma, ela deveria acontecer. Lá no livro do Rota 66, do Caco Barcelos, né, que é uma narrativa bacana, acho que todo mundo poderia ler, porque é um livro interessante, bem escrito, embora seja muito duro, né, e é muito chocante quando você observa. Né, e o que mais me chocou no livro dele é que aquelas coisas que ele falava lá atrás, quase 50 anos atrás, elas acontecem do mesmo jeito hoje, exatamente do mesmo jeito. Até as palavras usadas pelos policiais para justificar
o que aconteceu são as mesmas lá e aqui no estado de Goiás. Eles falam, chegamos e fomos recebidos à bala. A gente reagiu, né, à injusta agressão. Essas são as mesmas palavras. E a pessoa foi ferida, pegamos e levamos para o hospital, mas infelizmente ele veio a óbito. Se você pensar, e você pegar o livro do Caco Barcelo, que ele escreveu há mais de 40 anos atrás, essas palavras são exatamente as mesmas. Nos anos 70, já finalizando o processo de confronto do sistema de segurança com os chamados rebeldes, os guerrilheiros, né, eles começaram a transferir todo o quadro pessoal para as polícias comuns, para fazer o trabalho do policiamento comum. E aí tem uma lógica que perpassa, né, e que hoje é uma lógica muito forte. A ideia de que a gente está combatendo um inimigo. Né? O que significa isso? Combater o inimigo. Se você está numa guerra e existe um inimigo, ou você mata ou você morre. Então, só que quando você está fazendo segurança pública, quem é o inimigo? Não tem inimigo. Porque aquele sujeito é um cidadão brasileiro também. Mas eles estão dizendo que qualquer pessoa que é enquadrada como bandido, criminoso, é um inimigo. Então, ele só tem uma saída. Ele tem que ser morto, ele não tem que ser preso. Certo? Porque preso é o cidadão que tem direitos. E ele vai responder pelo crime que ele cometeu. Ele assaltou, ele cometeu um homicídio, um latrocínio, ele roubou um carro, ele vai responder pelo crime e vai pagar pelo crime. Agora, se ele é um inimigo, ele não vai ser preso e não vai passar por esse sistema de justiça criminal. Ele vai ser morto. E isso começou a se difundir. Alguns governos tentaram confrontar isso. E eles perceberam que eles não davam conta e não sabiam como e não tinham força e poder sobre a instituição policial. Então alguns governos começaram a assimilar e a dizer que tinha que ser feito assim mesmo. Então isso foi São Paulo, né? Os governantes assimilaram porque eles perceberam o quê? Porque eles ganhavam popularidade. Se eu ganho popularidade, para que eu vou tirar isso? Conseguiram assegurar uma relativa popularidade para os governos e os governos passaram a proteger. Né? Por isso que o governador do Rio, quando as polícias chegam lá e agridem os jovens negros filhos do diplomata e vão questionar, ele fala assim, eu não posso saber. Eu tenho que saber o que a polícia fez antes. Eu não posso chegar e dizer que ela fez errado. Eu tenho que saber como foi, o que aconteceu. Ele está o tempo todo protegendo os policiais, porque ele sabe, eu preciso desse policial para ganhar meus votos. Eu preciso desse policial e vou defender esse policial. Ele sabe que o policial dele é racista. Ele sabe que o policial dele agrediu, mas ele não quer se confrontar, não quer se contrapor à polícia. Por quê? Porque essa polícia é muito importante para angariar votos para ele. Eles estão lá agora, né, entrando em comunidades e supostamente eliminando a criminalidade dessas comunidades, né, das favelas. Mas não, eles estão lá para produzir popularidade para ele.